Em jogos de caráter muito decisivo, foi decisão de Libertadores, foi decisão de Copa do Brasil, eles se enfrentaram em outras edições, né, de competições de mata-mata e vão se enfrentar mais uma vez nessas quartas de final. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Flamengo. É muito difícil acertar a escalação do Flamengo, né? Sampaoli sempre traz surpresas. Mas não deve ter Gabigol, né? Não deve ter Gabigol. A provável escalação é essa daí, ó. Matheus Cunha no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta. O ataque com Everton Ribeiro, Pedro e Gerson. Lembrando que o Luiz Araújo está relacionado para esse jogo, hein? Pode fazer a sua estreia, reforço trazido para essa janela. Ele que estava no futebol dos Estados Unidos, jogador rápido, joga pelo lado direito do campo. Apesar de ser canhoto, está à disposição, deve ficar no banco. O Alan e o Rossi, goleiro, né, que era do Boca, já começaram a treinar. Inclusive, não estão à disposição, estão melhorando a questão física. O Alan ficou muito tempo parado por causa de lesão, né? Costela? Problema nas costas, né? Uma fratura por estresse na coluna, tá fora. O Gabigol com um problema no tornozelo, o Léo Pereira, são dúvidas ainda, né? Não são tratados já como cartas fora do baralho, mas não devem jogar realmente. O Davi Luiz vem de atuações muito boas, né? As últimas vezes que entrou. E aí a gente mostra o Flamengo assim, disposto assim, mas o Flamengo, a rigor, tem dois desenhos diferentes, com e sem a bola, né? Sem a bola ele defende com suas duas linhas de quatro, com a bola ele pode ter tanto os dois zagueiros, mais os dois volantes logo à frente. Os dois alas bem abertos, quase como atacantes, e aí os três meias por dentro, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta por trás do Pedro. Ou pode ter o Ayrton Lucas um pouco mais por trás, iniciando o jogo na saída de bola. Às vezes ele até segura o Thiago Maia para fazer um homem de uma saída de três, como o Thiago, quase que com lateral e espirra o Ayrton lá em cima. A dinâmica do Flamengo, ela pode ser, a gente não vai conversar sobre isso agora, mas com a entrada do Ala e ele entrando bem, muda completamente, porque aí você tem um Ayrton como ponta e de repente o Bruno Henrique voando, voltando à sua melhor forma, e aí você precisa muito mais do cara por dentro do que aberto, então assim, mas é um Flamengo de potencial. E Gerson de volante com o Sampaoli não mais, parece, né? Não mais. Raro, né? Vai ser raro, assim, né? E o Alan, essa saída do Alan, que ele faz muitas vezes com o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha tem um limite de condução de bola, né? Até porque é goleiro. Com o Alan, que para mim é o jogador de maior personalidade para trabalhar sob pressão, numa zona de risco e com muita qualidade, para mim é o cara mais preciso nessa função de saída de três, bem próximo da sua área. Ele muda completamente a estrutura e praticamente a titularidade de alguns jogadores. Outra curiosidade que eu tenho é quando for a hora de usar o Luiz Araújo. Vai sobrar para quem sobra sempre. Ribeiro. Nesse momento é para o Everton. Que para mim dá uma resposta. Sempre quando alguém vai entrar no time, o primeiro é ele. Quando o Everton tem uma sequência de jogo, ele dá uma resposta muito positiva. O problema dos jogadores com mais idade, quando ele fica entrando, saindo. Perde a confiança, né? Acabou. Em algum momento eu achei que, como situação de jogo, que ele possa fazer o que faz o Wesley. Como um homem aberto. E aí a minha curiosidade é como ele criaria uma alternativa para compensar isso defensivamente. Porque o Wesley, de fato, tem uma função que o desgasta muito por vezes, que é ser ponta e ser lateral ao mesmo tempo. E aí o Luiz Araújo é um jogador que cuida do corredor, que pode fazer o corredor, especialmente no momento ofensivo. Mas aí teria que ter três zagueiros. Teria que ter alguém. Na verdade, é inverter o eixo do time por vezes. Porque quando ele tinha o Cebolinha, ele tinha um zagueiro por trás pelo lado esquerdo. Ele fazia ter esse eixo invertido pelo lado direito, com o zagueiro que defenda. Poderia ser Léo, Davi, Fabrício. E o Luiz Araújo voltando até a segunda linha de meio. São muitas as variações possíveis, né? Com esses reforços que o Flamengo está trazendo e promete trazer outros ainda. Essa janela tem sido muito boa do Flamengo para se reforçar ao longo da temporada. Por que eu falei? Porque a questão do Everton, ele entrando no lugar do Everton, o Everton é um jogador que quando o Flamengo em geral tem a bola, vem jogar por dentro. E o Luiz Araújo é mais um jogador de corredor. Por isso eu não tenho tanta essa facilidade de vê-lo na função do Everton. No lugar do Everton, na escalação, eventualmente, pode ser. Mas na função é que eu tenho essa curiosidade.